Considerada a rainha virgem, que lutou para não perder sua cabeça em uma disputa pelo trono com sua prima, financiou a pirataria e provou ao mundo moderno que as mulheres podiam ser governantes excepcionais. Olá, viajantes da história! Hoje entenderemos o porquê a rainha Elizabeth I foi a governante mais radical que a Inglaterra já viu. Tá curioso para saber os motivos? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Ela era a última rainha solteira. Se Elizabeth I aprendeu alguma coisa com a desastrosa política de casamento de seu pai ou de sua meia-irmã mais velha, a rainha Maria I, foi que casar era uma situação perigosa e complicada. Seu pai teve 6 esposas ao longo de sua carreira real, e o casamento de Maria com o rei espanhol inspirou a indignação apaixonada de seus súditos ingleses. Além disso, a situação de Elizabeth era delicada. Como mulher, ela corria o risco de perder sua independência, pois já haviam muitas pessoas que duvidavam de sua capacidade de governar. Embora ela passasse um tempo considerável se preocupando com potenciais pretendentes e a pressão para gerar herdeiros, Elizabeth acabou sendo escalada como uma rainha virgem e disse a famosa frase: "Eu terei aqui apenas uma amante e nenhum mestre." Embora muitos acreditassem que era contra as leis da natureza uma mulher governar, Elizabeth provou que todos estavam errados. Por não se casar, ela foi capaz de preservar a autonomia inglesa e minimizar o partidarismo entre a nobreza inglesa. Ela desafiou as probabilidades de herdar o trono. Elizabeth nunca deveria herdar o trono. Ela era a segunda filha de seu pai. Oficialmente, pelo menos, embora ela tenha nascido legítima em 1533. Sua posição na família real mudou rapidamente quando sua mãe, Ana Bolena, caiu em desgraça e foi decapitada em 1536. Na sequência da eliminação de Henrique e de sua esposa, a própria Elizabeth foi declarada ilegítima e, portanto, improvável que algum dia suceda ao trono. Tornar-se rainha foi empurrado ainda mais para longe quando o filho muito esperado de seu pai nasceu em 1537. Filho de Jane Seymour, Henrique VIII continuou mudando a linha de sucessão, empurrando sua filha ruiva cada vez mais para baixo na linha. Mas quando seu irmão mais novo faleceu em 1553, aos 15 anos, e a coroa foi para sua irmã Maria, Elizabeth foi para a frente da fila pelo trono. O casamento de Maria com Felipe da Espanha não gerou filhos, e durante os anos de turbulência das violentas campanhas antiprotestantes de Maria, Elizabeth foi vista como uma ameaça e brevemente presa na Torre de Londres. Quando Maria faleceu em 1558, Elizabeth finalmente se tornou rainha. Ela teve sucesso porque foi a última herdeira de Henrique VIII viva. Paciência, ao que parece, era uma virtude. Ela, na verdade, incentivou formas de pirataria. A Inglaterra que Elizabeth governou foi uma era de ouro das artes, exploração e pirataria. O principal rival naval da Inglaterra era a Espanha, e os corsários ingleses levavam baldes de mercadorias e dinheiro dos navios espanhóis que viajavam às Américas. A Espanha reclamou amargamente que os chamados corsários ingleses saqueavam seus navios, mas Elizabeth não fez nada para conter as façanhas de homens como Sir Walter Raleigh e Sir Francis Drake. Na verdade, ela recompensava essas conquistas. Ela também encorajou a exploração inglesa do chamado Novo Mundo. Ela enviou Sir Walter Raleigh em várias missões para as Américas para saquear riquezas como os espanhóis fizeram. Embora Raleigh tenha voltado sem ouro, ele trouxe recursos, batatas, tabaco e a ideia da Inglaterra invadindo e colonizando as Américas. Ela tinha um astrólogo particular. Um dos conselheiros de maior confiança de Elizabeth era, na verdade, alguém que acreditava em alquimia e astrologia. John Dee, ou Dr. Dee, como era chamado, era um dos homens de ciência mais respeitados do mundo elizabetano. Ele era um matemático, um cientista, um alquimista e um astrólogo, cujo conselhos Elizabeth procurava rotineiramente. Na verdade, Dee encorajou a política imperial de Elizabeth e foi firme em sua crença de que o futuro da Inglaterra estava no Novo Mundo, da América do Norte. O interesse de Dee pelo ocultismo trouxe personagens interessantes para sua vida. Por anos, ele trabalhou com outro homem,
Edward Kelly em experimentos ocultos. Os dois desenvolveram uma linguagem de comunicação com anjos chamada Enochiano e tentaram invocar espíritos em objetos de cristal. Dee foi provavelmente a inspiração na vida real para o personagem de Próspero em A Tempestade de William Shakespeare. Ela era muito feroz. Mesmo que Elizabeth fosse conhecida como Rainha Virgem, isso não significava que ela não pudesse se divertir um pouco. De fato, durante seu reinado, Elizabeth manteve uma lista de favoritos reais. O mais notável foi Robert Dudley, primeiro conde de Leicester, que foi companheiro e conselheiro da rainha por várias décadas. Alguns estudiosos até acreditavam que Dudley foi realmente o amor de sua vida. À medida que envelhecia, ela não fazia nenhum esforço para silenciar seus flertes. Perto do final de seu reinado, o jovem Robert Devereux, enteado de seu antigo favorito, Robert Dudley, subiu rapidamente a seu favor. Apesar do fato de ser 33 anos mais jovem que a rainha, ele flertou até chegar a nomeações reais, e o relacionamento dele fez as línguas se agitarem na corte. Ele era tão valioso quanto bonito, entretanto, e sua estrela caiu tão rapidamente quanto subiu. Depois de vários exemplos de conduta desleal, ele tentou se revoltar contra a rainha e seu governo, um movimento tolo que lhe custou a cabeça. Ela deu um dos melhores discursos da história britânica. Em 1588, o reino de Elizabeth foi ameaçado por uma grande armada de navios da Espanha, que ameaçava realizar a única invasão bem-sucedida da Inglaterra, desde a conquista normanda em 1066. Em resposta, Elizabeth convocou seus melhores marinheiros para detê-los e reuniu soldados em toda a terra. Ela fez um discurso para suas tropas em Tilbury, antecipando a chegada dos navios espanhóis. Em seu grito de guerra às tropas, Elizabeth descreveu a si mesma como tendo o coração e o estômago de um rei. O discurso continua sendo um dos mais importantes proferidos por um monarca na história britânica. Ela sobreviveu a ser trancada na Torre de Londres. Em 1553, a meia-irmã mais velha de Elizabeth, Maria, sucedeu seu meio-irmão mais novo, Eduardo, ao trono. Maria era uma católica devota, em uma Inglaterra mal dividida entre o protestantismo e o catolicismo. Para os protestantes ingleses, a nova rainha católica era uma ameaça à sua religião. Embora Maria tenha sido inicialmente solidária e cordial com sua irmã mais nova, isso mudou com a rebelião de Wyeth, quando Maria suspeitou que Elizabeth estava conspirando para usurpar o trono. Como resultado, Maria aprisionou sua irmã na Torre de Londres por 2 meses da primavera de 1554. Na prisão, Elizabeth manteve sua inocência. Felizmente, Maria se recusou a condenar a sua irmã à morte. Ela apoiava as artes. A era elizabetana é conhecida como uma idade de ouro na história inglesa, uma época em que as artes literárias floresceram, tudo isso graças ao fato de que a Inglaterra foi relativamente pacífica durante o reinado de Elizabeth. Devido à paz em todo o país, William Shakespeare poderia escrever suas peças e Edmund Spenser poderia escrever sua poesia. Elizabeth também cultivou uma corte literária e muitos de seus cortesãos eram poetas, incluindo Sir Philip Sidney e Thomas. Ela tinha um mestre espião. Visto que Elizabeth ascendeu ao trono nas circunstâncias mais improváveis, era natural que às vezes se sentisse insegura em seu poder. A inteligência era, portanto, importante para sua segurança, então ela manteve um mestre espião, Sir Francis Walsingham. Walsingham era um protestante fervoroso e grande parte de sua inteligência visava limitar a influência da Espanha católica. Ele até trabalhou com seus agentes para codificar e decodificar cartas. Ela sobreviveu a um plano de assassinato. A conspiração de Babington em 1586 foi uma tentativa de assassinar Elizabeth I e substituí-la por sua prima católica, Maria, a rainha exilada da Escócia. A trama arquitetada por Anthony Babington era tão descarada quanto traiçoeira. O espião-mestre de Elizabeth, Francis Walsingham, descobriu a trama e evitou que acontecesse. Na sequência, Babington e seus co-conspiradores foram executados, assim como Maria, rainha dos escoceses. Uau, que mulher extraordinária! Foi a rainha Elizabeth I. Qual fato sobre ela mais te surpreendeu? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!